Capítulo 20. Dias de luta, dias de glória, contração versus expansão. Ao longo desta jornada, exploramos as complexidades da tomada de decisão, desde os filtros sociais até a consideração dos nossos sentimentos mais profundos. Cada capítulo nos trouxe mais perto de compreender como podemos fazer escolhas mais apropriadas, eficientes e eficazes. No entanto, a vida não é linear. Ela é composta de nuances, assim como os batimentos da nossa bomba cardíaca. É sobre esses ciclos que vamos falar agora, imaginando aquele órgão tão vital pulsando em nós como uma ilustração perfeita para entendermos as fases de contração e expansão que experimentamos. Aqui vai um resumo básico do que vem pela frente. Contração. É aí que o bicho pega. A contração é como aquele momento em que sentimos um aperto no peito. É a fase em que os desafios e a escassez parecem nos envolver por completo. Situações difíceis, tanto na vida pessoal quanto na profissional, podem nos fazer sentir como se estivéssemos com o coração encolhido. Durante a contração, enfrentamos dificuldades que nos desafiam a crescer. É um período de escassez de recursos e oportunidades, mas é também uma oportunidade para exercitar a nossa resiliência. Lembra daquele momento em que tudo parecia difícil demais? Mais do que imaginamos. Esses momentos de contração, por mais desafiadores que sejam, nos forçam a olhar para dentro, reavaliar nossas prioridades e encontrar novas formas de seguir em frente. Pense em como uma crise financeira nos obriga a rever nossos gastos, ou como um problema de saúde nos força a adotar hábitos mais saudáveis. Em cada contração, existe uma semente de crescimento. O período de contração é a hora certa para observar quem está por perto. Quem são as pessoas que estão com a mão estendida para te ajudar? Nesses momentos de contração, é que você vai descobrir sua capacidade de lidar com abalos emocionais, com decepções e com a dura realidade de ver o abandono dos falsos amigos, o virar das costas de pessoas que deveriam em tese te apoiar em tudo. Na verdade, é o momento ideal para ser agradecido por aquilo que se tem, por menos que se tenha. Afinal, na pior das hipóteses, você sabe agora que tem somente a si para recomeçar do zero, se for necessário. A ideia do isolamento deve ser eliminada definitivamente da sua cabeça. Se você se isolar, vai piorar o problema. Saiba que nada do que você está passando é uma novidade. Qualquer problema no mundo já foi vivenciado por outras pessoas em maior ou menor grau. Está tudo bem com isso, pois assim você pode se sentir mais capaz ainda de superar esses momentos difíceis. Os períodos de contração são os preferidos pela vida para te colocar à prova. Nessas horas, seus valores, seu comportamento e boa parte dos seus princípios são colocados à prova. Pense nisso e mantenha-se firme. Se for o caso, chame um amigo ou amiga para conversar. Se não tiver ninguém, mande uma mensagem para 93 99.150 e 2053, que podemos de repente bater um papo e seguir o baile da vida. Você jamais estará só. Durante a contração, é fundamental lembrar que momentos difíceis fazem parte do ciclo da vida. É um convite para praticarmos a resiliência e buscarmos oportunidades mesmo em meio às dificuldades. Este é o momento de exercitar a nossa capacidade de adaptação e encontrar aprendizados mesmo nas situações mais desafiadoras. A capacidade de olhar para a adversidade como uma chance de crescimento é uma das chaves para navegar por esses ciclos com mais leveza. Expansão. O coração se abre para o novo, agora. Pense na sensação de expansão. É como se o coração se abrisse para acolher a abundância e o crescimento. É o espreguiçar depois de finalmente conseguir ter uma noite de sono. Após períodos de contração, é natural vivenciar momentos de expansão, que nos trazem uma sensação de liberdade e espaço. Nessas fases, é importante reconhecer e valorizar as novas oportunidades que surgem. É um tempo de abundância, para planejar e investir em preparação. Afinal, assim como o coração que se expande para permitir a entrada de mais vida, nós também podemos nos expandir para abraçar novas possibilidades. A expansão é quando as portas começam a se abrir, as oportunidades surgem e sentimos que todo o esforço durante os tempos de contração valeu a pena. É o momento em que as sementes plantadas começam a florescer. Imagine uma promoção no trabalho após anos de dedicação ou a realização de um projeto pessoal que exigiu muito planejamento e esforço. A expansão nos dá energia e motivação para continuar. Por outro lado, a expansão carece de alguns cuidados, precauções para lidar com esse período caracterizado por golpes de sorte e a aproximação de várias pessoas interessadas nessa sua boa fase. É importante prestar atenção e evitar oportunidades de ganho sem muito esforço, armadilhas emocionais
e principalmente os bajuladores, que são agentes da ilusão e da distração. Quando a expansão chega, é hora de planejar e investir em nosso crescimento pessoal e profissional. É um momento de reconhecimento e gratidão pelas oportunidades que se apresentam. Fique atento aos sinais de que a fase de expansão está chegando. Eles podem estar mais próximos do que imaginamos. A expansão é a fase de colheita, de celebrar as vitórias e de preparar o terreno para futuras conquistas. Nunca pare de semear e aproveite os períodos de expansão para expandir ainda mais seus campos. No ritmo da vida, assim como o coração que se contrai e se expande para continuar impulsionando o sangue pelo organismo, nós também precisamos de equilíbrio entre os períodos de contração e expansão. Durante os altos e baixos da vida, é possível encontrar um ponto de equilíbrio que nos permite viver em harmonia com os ciclos naturais. Manter o equilíbrio é reconhecer que tanto a contração quanto a expansão são partes necessárias da nossa jornada de vida. Ao compreender os ciclos de contração e expansão, podemos nos preparar melhor para as inevitáveis mudanças que a vida nos traz. Em momentos de contração, podemos lembrar que a expansão está no horizonte, pronta para trazer novas oportunidades e crescimento. E nos momentos de expansão, podemos ser gratos e aproveitar ao máximo as oportunidades, sabendo que elas são frutos do nosso esforço durante os períodos de contração. A vida, assim como o batimento cardíaco, é feita de altos e baixos, de momentos de tensão e de alívio. Abraçar esses ciclos com coragem e sabedoria nos permite navegar pelas fases da vida com mais confiança e resiliência. Viver ou sobreviver. Sobrevivência, segundo Aurélio, é o nome dado à permanência de algo que está vivo, considerando a possibilidade de seu desaparecimento. Já o sentido de viver é existir. Afinal, o doente vive, mas nem sempre sobrevive. Os significados podem parecer semelhantes devido à proximidade que as palavras aparentam. Porém, todo aquele que sobrevive está nascendo de novo, para então começar uma nova vida, tendo como marco zero o fato ao qual superou e que tenha gerado uma forte motivação, dependendo novamente do grau de observação, atenção, durante a experiência das emoções vividas, das atitudes tomadas e dos fatos que se seguiram após isso. Como exemplo de situações que podem servir de marco para a sobrevivência, faltar alimento ou água, doenças graves ou crônicas, guerras, acidentes, assaltos, brigas, drogas, morte de parentes ou amigos próximos, mudança de ambiente, etc. Cada um deles, ou qualquer outro que seja pensado, são fatores que já possuem registro, afinal, é exatamente por isso que ao mencionar, o leitor faz ligação automática com imagens mentais ou casos dos quais tenha notícia ou que já tenha experimentado. A questão aqui é que aprendemos a conseguir viver plenamente diante das incontáveis ameaças que a vida oferece. Sobreviver, portanto, significa principalmente superar traumas. Aquele que vive está sujeito às intempéries da existência e age de pelo menos duas formas distintas. Num primeiro caso, é refém do medo e das ameaças. Sucumbe ao menor sinal de risco, sendo acomodado numa falsa sensação de segurança respaldada por artifícios que usa como justificativa para a inação. Essas pessoas lidam normalmente com uma vida em círculos, repetindo erros e escolhas desastrosas para si e para quem o cercam, ou simplesmente passam pela existência sem destaque nenhum. O mais curioso é que tentar ajudar seres assim pode trazer ainda mais problemas, porque seus procedimentos mentais vão encontrar no ajudador outro elemento para reforçar sua inação. Note que ao dizer isso, estamos considerando que a visão dessa pessoa seja um vivente que ainda desconhece os testes pelos quais passou e ignora os resultados obtidos com suas ações. É como repetir de ano e jogar o caderno de anotações no lixo. Por outro lado, existem seres que, independente da posição social que ocupem, dos preconceitos que sofram ou dos imprevistos que aconteçam em suas vidas, possuem a capacidade de transformar essas situações em registros de experiência, independente do resultado ser positivo ou negativo. O que conta para eles é experimentar. Essa é a característica marcante de quem sobrevive. Ou seja, nasce de novo a cada experiência, acumulando informações e dados que mais tarde podem ser úteis numa próxima etapa da vida, sem que se tornem um fardo, um trauma ou gerem uma obrigação. O sobrevivente também é um vivente, porém ele vive plenamente diante de toda a mortalidade, e com isso consegue diante dos outros uma imagem de corajoso ou até imprudente, por ser impressionante vê-lo tripudiar as dificuldades ou de prever situações que para elas são impossíveis de ver.
Lembra daqueles filmes nos quais o mocinho sempre tem uma solução para os imprevistos? Isso só acontece porque o sobrevivente possui arquetipicamente um enorme banco de dados, tanto de suas próprias experiências quanto de outros. Considerando nuances de ação, intensidade, conjuntura, estruturação emocional e procedimentos mentais utilizados em determinadas situações, além de sentidos e raciocínio aprimorados adaptados à atual circunstância. Ele vem de fábrica com essa característica e o ambiente, bem como suas influências, vão aflorar ou sufocar essa habilidade. Quem sabe o que busca, consegue identificar o que acha. O sobrevivente busca viver sempre uma nova experiência, o desconhecido, o mistério. Afinal, até o momento da morte será uma experiência, o que o deixa livre para agir e tomar decisões de uma forma mais solta do que aqueles que querem a todo custo se cercar de segurança. E esquecem que, apesar de tanto a vida quanto a morte virem de dentro, aproveitar bem a vida que se tem é uma questão de escolha, pois a morte é democrática. Todos vão morrer. A diferença é que nem todos viveram livres de pensamentos mortificadores diante da mortalidade. Você pode perguntar, mas por que essa forma de observar do sobrevivente faz tanta diferença? Simples, porque quem observa os procedimentos de outra pessoa de outras vidas normalmente consegue agregar à sua própria diversos aprendizados práticos sem a necessidade de passar por experiências dolorosas. É o mesmo que pegar um atalho num caminho aberto por outro, ou pelo menos ler e entender um texto que foi elaborado, pensado e escrito por outra pessoa. Isso incita e excita a memória. Exercitar essa parte do cérebro, que serve de enciclopédia para a inteligência, pode facilitar a tomada de decisões, a organização de suas ações e potencializar sua capacidade adaptativa. São esses os itens fundamentais para diferenciar uma presa de um predador, ou melhor, um vivente de um sobrevivente. Está preparado para encarar o último capítulo?